Pergunta: que são formas-pensamentos? Ramatiz: enquanto as ondas mentais transmitem mais propriamente os sentimentos, as divagações e reminiscências de especulações propriamente psíquica, as formas-pensamentos recortam figuras nítidas ou configuram símbolos de uma natureza mais objetiva e compreensível para os clarividentes. Através da onda mental, há casos em que o vidente bem desenvolvido chega a ver a pessoa que a transmitiu, enquanto que a forma-pensamento só se impõe por sua própria imagem. O pensamento produz uma série de vibrações no corpo mental, e este então projeta uma porção de si mesmo, em perfeita conexão com a matéria mental circunstante. Desse fenômeno, gera-se uma forma-pensamento simples e pura, cuja configuração, radiação, vitalidade, brilho e colorido perduram tanto quanto seja a força ou a convicção de quem a emite. A forma-pensamento, também conhecida por elemental ou elemental artificial, lembra uma entidade vivente, temporária, mas dotada de intensa atividade e animada pela ideia máter que a gerou. É um produto da própria alma, mas nutrida pela essência elemental vivificante e eletrônica do corpo. Quando maligna, move-se implacavelmente para impor-se sobre a pessoa escolhida para a vítima e alimenta-se pela força do ódio, inveja, cólera, despeito, ciúme ou vingança, que encontra em sua trajetória até arremessar-se no seu alento vital selvático. É tão obstinada como a semente lançada no seio da terra, que germina malgrado a sufocação do solo e a ação destruidora dos vermes, que tudo fazem para devorá-la. A forma-pensamento constitui-se de matéria sutilíssima, embora para alguns seja um produto fantasioso, pois além de sobrecarregado de substância mental astralina fortemente vitalizada pelo éter físico, que se escoa pelo duplo etérico humano, também se impregna da eletricidade e do magnetismo biológico da criatura. Eletrizando-se no seu curso benéfico ou maléfico, ela atinge o objetivo qual dardo criador ou destrutivo, valendo conforme a intenção e o poder de quem a projeta. Assim, entre os 3 bilhões de encarnados e o dobro de desencarnados, em intercâmbio incessante através do pensamento à superfície da Terra, a aura do orbe parece o centro de imenso oceano etérico, vaporoso e cintilante, alimentado pelas fabulosas energias que transmitem e refletem as formas-pensamentos dos homens, lembrando verdadeiros cardumes de peixes fantasiosos, coloridos ou pétreos. As mais absurdas e inconcebíveis configurações mentais atritam-se e encorpam-se para projetar-se em várias direções, arrastando inapelavelmente formas semelhantes. É um turbilhão de ondas mentais, propagando-se em todos os sentidos e formas-pensamentos, entrecruzando-se e buscando pouso incessante na multiplicidade das mentes, que compõem a consciência coletiva da humanidade. Há uma riqueza de cores formosas e fascinantes, porém que jamais se misturam ou se fundem à massa de tons escuros, repulsivos, irascíveis e pegajosos do submundo mental. Pergunta: quais os motivos que determinam essas cores do pensamento? Ramatiz: de conformidade com as leis transcendentais que regem o mundo mental, a qualidade do pensamento determina-lhe a cor, a natureza do pensamento compõe-lhe a forma, e a precisão do pensamento determina-lhe a configuração exata. As cores do pensamento são fundamentais e jamais desmentem a sua cromosofia peculiar, isto é, o pensamento de amor ou de paz, de ódio ou de guerra, possui sempre a mesma tonalidade colorida, quer seja produzido por um europeu, asiático, africano ou latino. Isso acontece porque a mente divina, em qualquer latitude cósmica do espaço, fundamenta a mesma cor do pensamento e interpenetra todos os interstícios da mente humana. Os pensamentos, além de nutridos pela substância mental, também impregnam-se do fluido astralino que no momento nutre sentimentos semelhantes. Assim, em qualquer ponto do universo, a cor clara e límpida sempre decora os pensamentos de amor puro. O branco prateado fundamenta os sentimentos messiânicos. O azul celeste identifica a elevada emoção religiosa, enquanto o esforço mental para produzir raciocínios elevados e benfeitores à humanidade sempre ressalta um formoso matiz amarelo e de ouro chispante, que é a cor do intelecto sublimado. As formas-pensamentos sublimes e benfeitoras são sempre límpidas, translúcidas e formosas, enquanto as formas-pensamentos produtos da mente subvertida e alimentadas pelas energias inferiores mostram-se obscuras, pétreas e oleosas. Infelizmente, devido à graduação primária da humanidade terrena, em geral, ainda predominam na aura humana as cores escuras, viscosas e densas, como resultantes de pensamentos nebulosos e próprios das mentes mal desenvolvidas. Pergunta:
Em face da complexidade do assunto, poderias dizer-nos como se constituem as formas pensamentos? Ramatiz. Quando o homem pensa num objeto concreto como uma casa, um livro, um pássaro ou paisagem, ele constrói uma diminuta imagem de tal objeto na substância de sua mente ou corpo mental. Assim, quando o pintor, o cientista ou o escultor imaginam alguma criação para o futuro, eles projetam para além de si a forma-pensamento do que pretendem criar no mundo exterior da matéria. Sob a lei de afinidade e correspondência vibratória, essas formas-pensamentos vagueiam até encontrar um campo mental semelhante, e então passam a atuar com insistência até incorporar outras formas-pensamentos afins. Daí os acontecimentos desairosos que, por vezes, acontecem na Terra, quando certas descobertas ou invenções surgem simultaneamente em mais de um cérebro humano, dando aso a mútuas censuras de plágios. O novelista, o poeta e o escritor não só criam seus personagens quando eles os imaginam, como ainda os impregnam de sua força e vivência mental. Depois os movimentam em suas obras como bonecos vivos, comandando-os pela mente criadora a seu bel prazer, daqui para ali. Embora se trate de imagens ou personagens criados mentalmente de existência física fictícia e podendo durar muito pouco tempo no campo espacial da mente do orbe, eles ficam sob a dependência do potencial da matéria mental de quem os criou. As imagens ou formas-pensamentos criadas pelos homens às vezes são tão vigorosas e perfeitas que em certos trabalhos espiritistas, umbandistas ou esotéricos, onde o ambiente mental e psíquico se torna hipersensível, os videntes mal desenvolvidos chegam a confundi-los com espíritos desencarnados, o que não passa de um fenômeno de ideoplastia mental. Em trabalhos de hipnotismo, é possível conduzir-se o sujeito a ver, numa folha de papel, as formas-pensamentos criadas simultaneamente pelo hipnotizador e que então lhe parecem objetos físicos e reais. Há personagens criados pelos seus autores sob tal vitalidade e incessante nutrição mental que permanecem na esfera da vida de todos os povos e destes ainda recebem mais alimento mental, espantando certos espíritos recém-desencarnados, que ficam boquiabertos, revendo vivos no espaço os personagens de um mundo de fadas.